É interessante que quando alguém diz assim, sabe por que eu me separei? Porque não havia incompatibilidade de gênio. É comum eu ouvir pessoas dizendo, eu me separei porque entre eu e o meu cônjuge não havia compatibilidade, não havia compatibilidade. Não é uma questão de compatibilidade, não é incompatibilidade, é dureza do coração. É dureza do coração, é o coração endurecido. Aonde houver amor, haverá perdão. E aonde houver perdão, haverá paciência. E aonde houver paciência, haverá ajustamento conjugal, entendimento, cooperação, paciência com o outro. Então preste atenção que a minha vida conjugal, a minha vida familiar, depende do quanto eu estou disposto a liberar perdão. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. A palavra do Senhor diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é igual a 490 vezes. Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Havia uma tradição rabínica que dizia que o judeu devia perdoar até 3 vezes. Aí Pedro colocou 7 para Jesus. Foi generoso. Disse: até 7 vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus disse: não, Pedro, até 70 vezes 7. Isto é igual a 490 vezes, e por dia, e com efeito cumulativo ainda. O perdão é a doutrina, ou é a virtude central do cristianismo. O perdão é a virtude central do cristianismo. O perdão é a mensagem da cruz. O perdão é o que dá sentido a tudo que está nas Escrituras Sagradas. Eu costumo dizer, tira o perdão da Bíblia e a Bíblia vai perder toda a sua graça. Tira o perdão do Evangelho, o Evangelho perde o sentido. Tira o perdão, certo, da história da redenção. Não existe história da redenção. O perdão é a virtude central do cristianismo. O perdão é o que dá sentido a tudo que Deus fez, está fazendo e ainda fará por nossas vidas. Agora, por que a Bíblia fala de forma tão incisiva sobre perdão? Por que Paulo tratou disso de forma muito séria? Por que Jesus tratou disso de forma muito séria? Agora, por que Jesus disse para Pedro: Pedro, não é apenas 7 vezes que você deve perdoar o seu irmão, mas sim 70 vezes 7. Primeira coisa que você tem que entender, que perdoar, preste atenção nisso, perdoar é submeter-se à vontade soberana de Deus. Perdoar é submeter a sua vontade à vontade de Deus. Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse assim: olha, vocês vão orar assim: perdoa, Pai Nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Quando eu perdoo, eu estou colocando a minha vontade debaixo
da vontade de Deus. Eu estou submetendo a minha vontade à vontade de Deus. Preste atenção, nunca um ser humano se assemelha tanto com Deus como renunciando à vingança, perdoando de coração uma injustiça. Perdoar é banir do coração todo o desejo de vingança, todo o apetite rancoroso em fazer do grande amor que reinam sob o comando do Senhor Jesus Cristo. Assim, a vingança pertence aos escravos, subalternos e infelizes, mas o perdão é característica viva dos libertos e salvos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar é fazer a vontade de Deus. Perdoar é se parecer com nosso Pai eterno. Em segundo lugar, você precisa entender que não perdoar é se colocar debaixo da ira divina. Não perdoar é se colocar debaixo da ira divina. Preste atenção que em Mateus capítulo 18, depois que Jesus fala com Pedro sobre perdoar 70 vezes 7, ele conta uma história, ele conta uma parábola. E nessa parábola que Jesus conta sobre o perdão, olha o que Jesus quer ensinar. Versículo 23 do capítulo 18 de São Mateus. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos que esse homem aqui devia era uma conta impagável, impossível de pagar, era algo astronômico, absurdo. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Tinha vontade, mas não era possível. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, o senhor daquele servo perdoou uma dívida impagável porque aquele servo clamou por misericórdia. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Presta atenção. Aquele que foi perdoado de uma dívida impagável, agora encontra alguém que lhe deve muito pouco. Lhe deve 100 denários, o equivalente a 100 dias de trabalho. Lança a mão desse homem, o sufoca, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Servo malvado. Como Deus vê uma pessoa que não perdoa? Servo malvado. Como Deus vê uma mulher que não perdoa? Serva malvada. Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse todo o que devia. Aí Jesus, olha como Jesus conclui a parábola. Veja o que Jesus diz: assim vos fará também meu Pai Celestial,
se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa parábola nos mostra algumas verdades. Quando você não perdoa, você desperta a ira de Deus, se colocando debaixo dela. Veja que a Bíblia está dizendo que o Senhor da parábola ficou indignado, mandou trazer de volta aquele que tinha sido perdoado e não queria perdoar, e entregou como um servo malvado aos torturadores. Isso é muito sério. Por isso que quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não tem paz no coração. Não tem paz no coração. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que perdoar o perdão é a senha para entrar no céu. Ah, sim, o perdão é a senha para entrar no céu. Olha só, o perdão é a senha para entrar no céu. Mateus capítulo 6 e o verso de número 15 diz assim, olha, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O que o texto está dizendo é que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. E o céu é lugar de gente perdoada e de gente que perdoa. Vou repetir, o céu é um lugar de gente perdoada e de gente que perdoa. Então, não perdoar é não entender a mensagem da cruz. Não perdoar é ficar impedido do perdão de Deus, comprometendo, colocando em risco sua própria eternidade. A quem você tem que perdoar? A quem você tem que perdoar? Número 4, não perdoar custa muito caro. Como assim, Josué? Sim, não perdoar custa muito caro. Talvez você é a primeira vez que está chegando aqui. Talvez você caiu aqui sem querer na sua visão, mas já estava planejado pelo Senhor te trazer aqui. Já estava planejado pelo Pai esse encontro aqui. Quero que você entenda isso. Não perdoar custa muito caro. Por que custa muito caro? Preste atenção. Porque ele empobrece. Não perdoar empobrece. Quando você não perdoa, você perde mais um amigo no seu círculo de amizades. Quando você não perdoa, você perde mais um relacionamento, não é? Na sua família. Quando você não perdoa, você perde mais um vizinho. Quando você não perdoa, você perde mais um colega de trabalho. Quando você não perdoa, você perde mais um relacionamento. Eu costumo dizer que amigos não são opcionais, são necessários. Eu costumo dizer que um amigo custa-nos muito caro, não é? Uma amizade nos custa caro. Um amigo é um valor muito alto. Então, quando você perde um amigo, você está perdendo um valor. Você empobreceu. Quando você perde mais um relacionamento dentro da família, você perdeu um valor. Empobreceu. Quando você perde um colega de trabalho por falta de perdão, você empobreceu. Cada vez que a gente perde um relacionamento precioso, querido, a gente vai perdendo. A gente vai empobrecendo, vai ficando mais pobre. Não perdoar empobrece. Quantas pessoas na sua jornada da vida foi perdeu amigas, amigos,
relacionamentos importantes, em casa, no trabalho, na vizinhança, na igreja, foi empobrecendo, 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 empobrecendo e empobrecendo. Não perdoar nos empobrece de relacionamentos. Segundo, não perdoar adoece. Não perdoar não só empobrece, mas não perdoar também adoece. Presta atenção, o que são doenças psicossomáticas? Psique, no original, é alma. Entendeu? Somático é somatizar, somar, não é? Então presta atenção. Muitas vezes, as doenças que aparecem no corpo têm a origem na alma. Então, não perdoar é abrir uma brecha para o desenvolvimento de doenças psicossomáticas. O que estava na alma somatizou e agora está aparecendo no corpo. Alergia, dores, enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar. E aí a pessoa pode ir no médico, pode fazer exames e o médico vai olhar e dizer: você não tem nada. Você não tem nada, você não tem nada. E aí você diz: mas está doendo. Será que a raiz, a causa dessas dores, do mal-estar, não tem a ver com a falta de perdão? Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que estavam morrendo com uma doença. Quando liberaram perdão para o pai, liberaram perdão para a mãe, liberaram perdão para o irmão, liberaram perdão para um abusador, liberaram perdão para um agressor, foram curadas. Foram curadas. O perdão nos cura. Nos cura das feridas emocionais, nos cura das feridas da alma. Como eu gostaria de gritar sobre isso para todos os casais, maridos, esposas, pais, mães, filhos do Brasil e do mundo. O perdão é curador, o perdão é restaurador, o perdão é libertador, o perdão realmente nos trata nas nossas emoções. Não perdoar empobrece, não perdoar adoece. E esta é a minha pergunta para você nesta manhã. A quem você deve perdoar? A quem você tem que liberar perdão hoje? Você tem que declarar: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. A mágoa adoece física, emocional e espiritualmente, pois quem não perdoa vive no cárcere do ressentimento. Quem não perdoa vive aprisionado no cárcere do ressentimento. Malcolm Smith escreveu: a pessoa que não perdoa fere-se muito mais do que a que não foi perdoada. Eu gosto daquele pensamento que diz: não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. Não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quantas pessoas estão tomando veneno esperando que o outro morra? Não perdoar custa muito caro porque empobrece, adoece e compromete nosso futuro eterno. Em quinto lugar, você deve perdoar, sabe por quê? A qualidade da sua vida conjugal e familiar depende do quanto você está disposto a perdoar. É interessante que quando alguém diz assim: sabe por que eu me separei? Porque não havia incompatibilidade de gênio. É comum eu ouvir pessoas dizendo: eu me separei porque entre eu e o meu cônjuge não havia compatibilidade, não havia compatibilidade. Não é uma questão de compatibilidade, não é incompatibilidade, é dureza do coração. É dureza do coração, é o coração endurecido. Aonde houver amor, haverá perdão. E aonde houver perdão, haverá paciência. E aonde houver paciência, haverá ajustamento conjugal.
entendimento, cooperação, paciência com o outro. Então preste atenção que a minha vida conjugal, a minha vida familiar depende do quanto eu estou disposto a liberar perdão. Escute, por favor. Sabe por que você está vivo? Porque Deus te perdoa todos os dias. Sabe por que eu estou vivo? Porque Deus me perdoa todos os dias. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus nos perdoa todos os dias. Quando você acordou hoje, você já acordou debaixo da graça do perdão de Deus. Quando eu acordei hoje, eu já acordei debaixo da graça, da bênção do perdão de Deus. Preste atenção nisso. O perdão promove a paz. Glória a Deus. O perdão promove a paz. O perdão sustenta a comunhão. O perdão preserva a unidade e a força da família. A força da família está na unidade. E a unidade depende do perdão. Não há perdão aonde não há predisposição, não há unidade aonde não há predisposição para perdoar. Nesta manhã, esta é uma manhã profética. Esta é uma manhã sobrenatural. Esta é uma manhã de cura. Esta é uma manhã de libertação. Esta é uma manhã de restauração. Esta é uma manhã de tratamento de Deus para o coração, para a alma. Deus quer tirar pessoas do cárcere do ressentimento. Deus quer tirar esposa, marido, filhos do cárcere do ressentimento. Presta atenção, o perdão sustenta a comunhão, promove a paz, preserva a unidade. Agora escute, por favor, porque para mim, este texto que eu vou ler aqui para você é um dos textos chave quando se trata de perdão. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa. Palavras do apóstolo São Paulo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo está dizendo, eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Guarde isso, por favor. Não perdoar é dar legalidade ao diabo para ter acesso, para oprimir você. Vou repetir. Não perdoar é dar legalidade, é dar acesso a Satanás para oprimir você. Paulo está dizendo em 2 Coríntios, não é? Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Eu perdoo. Você não pode dar legalidade ao diabo, você não pode dar espaço ao diabo, você não pode dar brecha ao diabo, você não pode dar nenhum ponto de apoio a Satanás. Por isso, palavra de Deus, através do Espírito Santo nesta manhã, que se move aqui e aí, libera perdão. Agora tem um outro texto que eu fiz questão de procurar aqui agora. Tem um outro texto. Esse texto você precisa guardar com você. Esse é um texto muito sério da palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 2, verso 13. Irmã, escreve este versículo. Irmão, marca este versículo. Esse versículo é muito sério. Tiago, capítulo 2, verso 13. Esse versículo é muito sério. Tiago, capítulo 2, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Escute.
o juízo será sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Isso é, assim, eu diria que isso gera um temor grande no meu coração. Isso deveria gerar um temor grande no seu coração. O juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Se eu não usar de misericórdia para com aquele que me feriu, me ofendeu, me machucou, se eu não usar de misericórdia, a palavra do Senhor está dizendo que sobre mim o juízo também virá sem misericórdia. Não foi por acaso que Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos. O que Jesus estava dizendo quando declarou isso? Felizes, abençoados os misericordiosos, porque quem planta misericórdia terá misericórdia para colher. Quem planta misericórdia terá misericórdia para colher. Por último, eu quero dizer a vocês que nós devemos liberar perdão, perdoar, porque Deus em Cristo nos perdoou. Porque Deus em Cristo nos perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Martyn Lloyd-Jones escreveu: é impossível ter sido perdoado totalmente por Cristo e não se tornar um verdadeiro perdoador. Toda pessoa que foi plenamente perdoada por Cristo se torna um perdoador. Nada neste mundo vil e em ruínas ostenta a suave marca do Filho de Deus quanto ao perdão. O perdão é a mensagem da cruz. Nós vamos orar hoje. E eu quero orar por você que precisa perdoar. A quem você tem que perdoar hoje? Você precisa perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar sua tia, seu tio, perdoar seu patrão, a patroa, perdoar o pastor, a pastora, perdoar o presbítero, o evangelista, o diácono. Você tem que perdoar seu professor, sua professora, perdoar seu vizinho, perdoar sua vizinha, seu ex-namorado, ex-noivo, ex-marido, ex-esposa. A quem você tem que perdoar? Hoje é dia. Esta é a hora de dizer: eu perdoo. Mas não é da boca para fora. Eu estou dizendo: eu libero essa pessoa. Eu libero essa pessoa. Eu perdoo.